a gente já vai no Matheus odiador de bagunça. Exatamente. O quarto ponto é não viva na bagunça. Cara, eu odeio mesmo, assim, É. eu tenho pavor de bagunça, e aí isso às vezes é bom, às vezes é ruim, Aham. depende. Seus sócios são todos assim também? Agora eles estão ficando. Muito boa a Eles estão resposta. ficando. Eles não eram não, mas eles estão ficando. Muito boa. Porque, cara, a gente combinou isso desde o começo, assim, eu Perfeito, não sei viver na bagunça e eu não sei trabalhar por instinto. perfeito. Acho que obviamente todo empreendedora tem algum feeling, tem um pouco de instinto. Uhum. Porque a gente percebe as coisas, tal, mas eu não gosto de, por padrão, trabalhar no instinto, e aí quando eu digo trabalhar no instinto é começar a semana e falar, deixa eu pensar O agora que que eu vou o que eu fazer? vou fazer a semana. Já era, você perdeu toda semana só Perfeito. pensando no que você tem que fazer. Total. Então eu não gosto de viver na bagunça em nenhum sentido. Isso obviamente vem da minha vida pessoal, né, terapia, eu já Muito sei os bom. motivos, Perfeito. já sei de onde vem, mas isso reflete na Lip hoje, na empresa. E quando a gente fala de não viver na bagunça dentro da Lip, a gente tá falando em não aceitar aquela máxima de, pô, não, startup é assim mesmo. Perfeito. Vai fazendo e depois a gente vê. A gente tem um dos comportamentos dos nossos valores que é justamente ter a gente fala de não gostamos de gambiarra sem um plano de correção, assim. Então, Perfeito. ter gambiarra tá tudo bem, porque às vezes você vai precisar, pô, só resolver ali um BO. Mas tem que ter algum plano pra semana que vem voltar e tampar a Resolver. gambiarra, resolver de fato aquele negócio. Perfeito. Então, acho que quando a gente fala de não viver na bagunça, é não ficar trabalhando no instinto, não ficar fazendo gambiarra e garantir que as coisas estão organizadas, acessíveis para quem precisa daquilo, assim. Boa. Então, desde, cara, como que tá o planejamento, onde que eu acesso os resultados, pô, se eu tiver que pedir férias, onde que eu peço férias, qual que é o guia, Perfeito. pô, toda reunião tem uma pauta, se a reunião não tem pauta, não Não tem tem reunião. reunião, acabou, tipo, tchau. Toda reunião tem saídas, se não tiver saída é só uma reunião que não precisava acontecer. Perfeito. Então eu sou bem chato, assim, e aí isso obviamente, né, como eu sou um dos fundadores, e a gente acordou isso lá no começo, Mostrar tipo, a eu falei pro cultura. Daniel e pro Mar, falei, cara, eu sou assim, eu Preciso não disso. consigo trabalhar se não for organizado, e aí, pô, eles super flexíveis falaram, tá, a gente não é tão assim, mas bora. Eles são organizados, tá? Não é que eles são bagunceiros, não, Perfeito. mas eu acho que eu tô num extremo. A gente entrou num acordo e a gente de fato tá construindo, assim, tipo, Legal. uma empresa que, obviamente, tem muita coisa pra melhorar, eu pelo menos acho, bati no microfone, vocês devem ter ouvido aí. Mas, pô, as pessoas entram e elas falam, cara, tô impressionado, assim, tipo, Impressionante. eu contratei o Product Designer faz 6 meses, e eu toco produto, né, e aí ele entrou e falou, não, mas é porque a gente tem que desenhar não sei o que, eu falei, não, já tá desenhado. Ah, já? Já. Ah, tá, é que não é normal, a galera geralmente não Perfeito. documenta nada. Legal. Então isso, inclusive, ajuda as pessoas a entrarem e ramparem mais rápido, assim, porque Cara, ela não tem o tempo de ficar entendendo onde que tá a informação e é pegar todo o isso. contexto, sabe? Eu sou apaixonado em produtividade e É. organização também. E eu falei até a palavra errada, em organização, Aham. porque o ponto é, a gente hoje ainda relaciona muito Com organização quantidade de com tarefa, produtividade, sim. né? Só que organização é também saúde mental, por Uhum, exemplo, sabe? Tem várias outras coisas. total. Então, eu acho muito top essa dica e eu acho que vale a pena para qualquer empreendedor É, no início desenvolver isso. E aí eu é. já jogo um desafio na sua mão. O que que você acha que são as dicas, do que você diria para uma pessoa, pode ser organizada ou querendo se desenvolver como organizada, o que que ela deve começar a implementar no dia a dia dela, por exemplo, Boa. para, enfim, conseguir construir essa cultura, porque primeiro começa da pessoa, né? É isso. O Marlon, meu sócio, ele me fez essa pergunta, assim, ele falou, cara, como que você consegue, né? Me ajuda. E aí tem uma coisa que funciona pra mim, que é eu assumo um compromisso de organização por vez comigo mesmo. Hum, Então, pô, eu defini que eu ia todo domingo à noite planejar minha semana. perfeito. Eu É só isso que eu vou tentar fazer durante um mês. Então todo domingo eu vou sentar. Eu não vou tentar colocar num ClickUp da vida, eu não vou tentar fazer um diário de como foi meu dia, eu não vou tentar nada, eu vou tentar só uma coisa. Porque geralmente a galera fala, pô, quero ser organizado. Aí faz uma lista de 10 coisas que precisa fazer para ser organizado. Mas Perfeito. como não é organizado ainda, esquece que tem a lista e não faz E nada. não dá Porque certo. são 10 coisas ao mesmo tempo para você tentar fazer. Então, Overwhelming é demais, né? demais. Eu escolho uma e eu vou implementando uma por vez. Acontece que eu faço isso faz 10 anos.
E aí, como eu faço Já isso faz tem 10 anos, várias. já tem vários rituais que me ajudam nesse processo de organização. Mas se puder dar uma dica, pô, a primeira pra mim é essa, assim, escolhe uma coisa que vai te ajudar a ser mais organizado e começa só por ela, não inventa de tentar implementar um monte de coisa. Excelente dica. A segunda, eu acho que de fato é centralização. E aí quando eu digo centralização, não é você centralizar tudo, mas centralizar em algum lugar. Então, ferramenta, né? Tô falando de ferramenta Uhum, mesmo. uhum. Eu uso o ClickUp e eu gosto muito do ClickUp. E isso me ajuda demais a tirar as coisas da cabeça, assim, porque quando fica na cabeça, o risco de esquecer e de É, deixar passar, etc, é muito grande, além de ficar sobrecarregando a mente, né, você fica o perfeito. tempo todo pô, a gente naturalmente já fica, né, a gente termina o dia, vai deitar e já fica pensando o que que tem que acontecer no outro Já dia. fica. Se a gente não tirar, não fizer esse download do que tá na nossa cabeça, a gente não dorme, não descansa, e aí o prejuízo no médio e longo prazo é muito grande. Pior. Então acho que essas duas, cara, pra mim são matadoras. Escolhe uma coisa, implementa, um ritual, um processo ou qualquer coisa, Muito bom. e escolhe uma ferramenta pra de fato usar e usa ela, ali no dia a dia. E eu falei que eram duas, mas eu vou adicionar mais uma, e aí de novo, isso funciona pra mim. Eu sou organizado e eu detalho as coisas no nível máximo. O que eu quero dizer com isso? Quando eu falo de planejar alguma coisa, ou de organizar alguma coisa, ou de desdobrar alguma coisa, e aí eu tô enveredando a organização para planejamento, porque acho que essa é o primeiro passo para você ser organizado, Uhum, cara, vai ter lá no planejamento o enviar e-mail para fulano. perfeito, Não vai ser só macro etapa. perfeito. De tipo, desenhar o produto. Cara, o que é isso? Muito boa É a dica muita coisa, também. tem muita coisa aqui Tem que dentro. decompor, Tem né? que O que é decompor, porque isso? aí sua cabeça também se tranquiliza e você tem. Eu sou uma pessoa tarefeira. Assim, Perfeito. eu já fui esse de, pô, eu tenho que fazer 100 tarefas no dia. Eu confesso que eu já fui. Obviamente, esse não é mais meu vício agora, mas o sentimento de progresso, quando você vai completando as coisas, é muito grande. É, Se você define, pô, a tarefa é enorme, ela é desse tamanho aqui, você fica uma semana com aquela tarefa, a tua cabeça, a sensação de avanço é nenhuma, assim. 100%. Então aí a organização começa a não ter valor. Porque aí sua cabeça fala, pô, você organizou, foi lá, mas aí você não executou É, nada. não Então a executou nada. organização não te rendeu nada. Então acho que tem que ter essa recompensa, assim, sabe? Então, Muito interessante. pô, não viva na bagunça, é possível, não é porque startup tem que ser um caos. Se você falar isso pro teu time, você tá dando uma desculpa. Perfeito. Eu sei que tem muita coisa, mas dá sim pra fazer direito, dá Dá pra para fazer organizar. organizado, dá para ser menos bagunçado. É, e uma das. Eu achei assim, essa terceira dica sua super importante, porque uma das coisas que eu senti que para mim fez mais diferença era que eu acreditava que fazer um planejamento, que colocar as coisas numa agenda, por Uhum. exemplo, alguma coisa do gênero, era suficiente, até que em algum determinado momento eu comecei a perceber um padrão que eu tinha, talvez você tenha também, tem que se analisar, de criar grandes tarefas, que tinham micro tarefas Aham. ali dentro. Cara, quando você decompõe isso, coloque em ordem de prioridade do que precisa ser feito primeiro para você atingir aquela grande tarefa. E ainda dá uma pensada de como você consegue, antes de começar a executar, planejando mesmo, Aham. como você consegue facilitar aquilo lá. Será que tem um framework? Será que Uhum. tem alguém que eu posso perguntar alguma coisa? Será que tem um material que eu preciso pedir para o meu sócio? Sei lá. Cara, muda É. o jogo isso. Exato, É uma exatamente, baita dica. exatamente. Muito boa. E tem só pra trazer aqui pra discussão, eh, eu já conversei com gente que estava empreendendo, que ficava numa linha de: "Não, isso não é pra mim, eu sou o fundador, a fundadora, é o time que tem que organizar, é o time que tem". Cara, se você não fizer, esqueça, ninguém vai Não fazer. é. Sim, você é o fundador e a fundadora da empresa. Se tem alguém interessado em essa empresa dar certo, é você, porque quem vai ganhar mais dinheiro com isso É é você, você. não é teu time. Não Perfeito. adianta ficar falando isso de, o time tem que. Porque se você não der o exemplo, se você não desdobrar, se você entra numa reunião e não tem uma pauta, o teu time não vai fazer isso. E você começa, inclusive, a fazer mal pro teu time. Com certeza. Porque você começa a descer bola torta, a jogar coisa de qualquer jeito. De repente, a pessoa. Pô, eu trabalhei já com. A Móvel é uma investidora, eu era do RH, eu trabalhava com as empresas investidas, participava de due diligence, etc. E, cara, a gente via empreendedor, empreendedora que chegava ao ponto de mandar um e-mail com uma frase para 10 pessoas e torcer para alguém entender o que tinha que ser feito, assim. Entendi. Tipo, a bola chegava e a energia mental que a galera tinha que dedicar pra decodificar aquele negócio, porque a pessoa que acha que é a estrela da empresa Entendi. não consegue minimamente se comunicar ou se organizar direito, era um absurdo. Absurdo. E a eficiência que você perde é muito. Você tá tão focado, a gente tá tão focado em eficiência e tal, não sei o quê,
esse ganho de eficiência aqui, ele é muito grande. Porque Interessantíssimo. senão você coloca a Bela pessoa para análise. gastar energia em outros lugares, Em assim, outra onde não coisa. precisa, É, sabe? exato. Só para entender Só para entender o que é. fazer e boa. 100%, cara, sensacional. Gente, recapitulando aqui rapidamente para a Boa. gente ir para o nosso 6º ponto.